Boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma imersão profunda. Eu estou super animada para a nossa exploração de hoje, porque a gente vai dissecar um daqueles textos que tem o poder real de alterar completamente a nossa leitura do mundo e das interações humanas. É um material bem denso e revelador, né? Muito. O material de origem sobre a mesa hoje é o clássico A Psicologia das Multidões, assinado por Gustavo Le Bon. E o nosso grande objetivo nessa discussão é desvendar um mistério psicológico quase assustador. Que é entender como a nossa mente individual opera em grupo, certo? Exato. Como aquela voz racional, ponderada e cheia de nuances simplesmente desaparece no instante em que a gente se junta a um grande grupo. E mais importante, como essa consciência é substituída por uma, digamos, alma coletiva movida a instintos primários. É uma mudança de chave brusca. Demais. Valioso para interpretar tudo, desde o clima tenso numa reunião de condomínio, até os grandes protestos de rua, eleições e, claro, comportamento nas redes sociais. Sim. E antes da gente mergulhar de cabeça nessa teoria toda, acho que vale a gente fazer um parênteses rápido, mas fundamental, sobre a natureza do nosso material de hoje. Ah, sim, o aviso obrigatório. Pode falar. Esse livro foi publicado lá no final do século XIX e, bom, ele carrega as visões de mundo daquela época. O autor faz críticas extremamente contundentes ao socialismo, ele ataca ferozmente os sistemas de educação latinos e tece julgamentos duríssimos sobre eventos históricos como a Revolução Francesa. É importante pontuar isso. Para quem nos ouve, fica o aviso bem claro de que o nosso papel aqui não é defender, endossar ou tomar partido de nenhuma dessas posições políticas ou sociais. A gente não está tomando lado nenhum. Perfeito, nós atuamos aqui só como guias imparciais, né? A ideia é relatar e estruturar o pensamento original do autor para que a gente consiga entender a influência colossal que essas ideias tiveram na sociologia e na história do século XX. Recado perfeitamente posicionado. Então, entrando agora no cerne da obra, o grande gancho que captura a atenção logo nas primeiras páginas é a constatação do Le Bon de que a humanidade estava cruzando o limiar do que ele chamou de Era das Massas. A famosa Era das Massas. Isso. Ele argumenta que os antigos pilares da civilização, tipo o direito divino dos reis ou o peso das tradições milenares, tinham desmoronado. E no lugar dessas forças, ergueu-se a voz inconsciente e avassaladora da multidão. É o poder mudando de mãos. Justamente. O destino das nações deixou de ser desenhado naqueles conselhos fechados dos príncipes para ser decidido na alma das massas. O que nos obriga a entender qual é a química secreta por trás da formação dessa alma. Porque o livro é muito claro ao afirmar que o simples fato de, 1000 pessoas estarem reunidas acidentalmente numa praça não forma uma multidão do ponto de vista psicológico. Não é só um aglomerado de gente. Não. Existe um gatilho invisível aí, uma transformação profunda que precisa ocorrer para que o grupo deixe de ser um monte de indivíduos isolados e passe a agir como um organismo único. Certo, vamos desdobrar isso então. O texto usa uma metáfora muito elegante para explicar essa transformação. Ele diz que a formação de uma multidão não é uma simples soma, como empilhar blocos onde cada um mantém a sua forma original. É, na verdade, uma reação química. Uma analogia bem visual. Sim. Quando elementos diferentes se combinam sob certas condições, eles criam um composto inteiramente novo, com propriedades que não existiam em nenhum dos ingredientes isolados. No momento em que a multidão se cristaliza, a personalidade consciente de cada pessoa evapora. Some completamente. Some. O indivíduo altamente instruído, o trabalhador braçal, o milionário e o sujeito à margem da sociedade, todos perdem suas características individuais. Todos passam a ser regidos por essa nova entidade coletiva. O que resulta numa das ironias mais sombrias apontadas na obra, porque esse nivelamento invariavelmente ocorre por baixo. Ao se fundirem nessa alma coletiva, a inteligência e o senso crítico são as primeiras coisas a serem anuladas. É um apagão da razão, né? Exato. O Le Bon argumenta que numa multidão, um grupo formado exclusivamente por cientistas brilhantes ou filósofos vai tomar decisões tão irracionais e instintivas quanto um grupo de pessoas sem nenhuma instrução. Nossa, isso é forte. Porque o que domina a massa é o inconsciente herdado, sabe? Os instintos mais primitivos da espécie.
As capacidades superiores que exigem reflexão e calma desaparecem. Na multidão, acumula-se a mediocridade, não a genialidade. E a ausência de inteligência já é complicada por si só. Mas o livro adiciona um componente explosivo a essa mistura, que é a irritabilidade e o senso de onipotência. A sensação de poder absoluto. Isso. Sozinho, o ser humano tem freios sociais e morais, né? A pessoa sabe que atos extremos têm consequências legais ou sociais graves. Mas o anonimato da massa funciona como uma capa de invisibilidade. O sentimento de responsabilidade zera por completo. É o fim das consequências na cabeça da pessoa. Subitamente, o indivíduo é tomado por um sentimento de poder invencível. A noção de que algo é impossível ou proibido simplesmente desaparece da mente dele, deixando a pessoa à mercê total de seus impulsos mais básicos. É como se o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento e pela moderação, fosse simplesmente desligado, passando o controle direto para a parte mais primitiva e reativa do cérebro. Modo de sobrevivência e ataque. Exato. A massa não pensa, ela apenas reage a estímulos. E essa ausência total de pensamento crítico abre as portas para uma das dinâmicas mais assustadoras documentadas no livro, que é a extrema credulidade e o fenômeno das alucinações coletivas. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo o material, algumas histórias parecem saídas de um roteiro de ficção fantástica, de tão sugestionáveis que esses grupos se tornam. Tem um caso histórico detalhado pelo Le Bon que ilustra isso de forma magistral, envolvendo a fragata francesa Belle-Poule. Ah, essa história da fragata é impressionante. Muito. A embarcação estava em alto mar, com a tripulação encarregada de procurar um navio que havia se perdido numa tempestade. Em determinado momento, o vigia dá o alerta gritando que avistou náufragos numa jangada à deriva. Certo. Imediatamente, a notícia se espalha pelo convés. Oficiais altamente treinados, marinheiros super experientes, até o almirante, olham para o horizonte e veem exatamente a mesma cena. Homens desesperados se agitando numa balsa improvisada. Alguns marinheiros juram até ouvir os gritos de socorro. E aí eles mandam resgate. Sim, o comando envia um bote de resgate às pressas. Mas conforme o bote vai se aproximando do local, a ilusão se desfaz. E o que era, na verdade? Não havia balsa, não havia náufragos. Eram apenas galhos de árvores cobertos de folhas flutuando na água. Espera aí, uma tripulação inteira de profissionais do mar alucinou coletivamente e viu pessoas onde só tinha galhos? O contágio foi absoluto. Todo mundo comprou a ilusão. Caramba! E há exemplos ainda mais trágicos no livro. O Le Bon cita o caso de crianças que se afogaram no rio Sena. Mães desesperadas foram chamadas para o reconhecimento dos corpos. Num ambiente carregado de emoção, a primeira mulher olha para um corpo irreconhecível e, por pura sugestão do ambiente, afirma em pranto ser o seu filho. E isso contamina o resto da sala. Exatamente. A sugestão contamina os presentes. Outras mães reconhecem categoricamente os mesmos corpos como sendo seus próprios filhos, a ponto do juiz emitir os atestados de óbito. Meu Deus. E o mais bizarro, horas depois, descobre-se que os verdadeiros filhos daquelas mulheres estavam vivos e seguros em outro lugar. A sugestão de uma única pessoa reescreveu a realidade sensorial de todas as outras ali presentes. É aterrorizante pensar na fragilidade da nossa percepção. Como que o autor explica a mecânica por trás de um apagão coletivo tão profundo assim? E o que é fascinante aqui é a semelhança com o estado hipnótico, sabe? Para a multidão, a fronteira entre o mundo subjetivo, aquilo que se imagina, e o mundo objetivo que é real simplesmente não existe. Fica tudo misturado? Tudo. A primeira sugestão verbalizada cria uma imagem nítida no cérebro de uma pessoa. E essa imagem se propaga pela massa como uma onda de choque. Quem está na multidão não vê o fato material, vê a imagem evocada pela alucinação. As multidões não pensam com lógica, elas pensam por imagens. O livro deixa muito claro que argumentos embasados, demonstrações matemáticas ou painéis estatísticos são completamente inúteis para convencer uma massa. Não surtem efeito nenhum. Nenhum.
Elas só são tocadas por imagens grandiosas, nítidas e, de preferência, extremas. O exemplo prático do texto é brilhante para ilustrar essa cegueira estatística. Ele fala sobre a gripe versus a Torre Eiffel. Clássico. Se uma epidemia de gripe dizimar 5.000 pessoas em Paris ao longo de algumas semanas, a multidão mal vai registrar o fato. Porque é uma estatística invivível, diluída no tempo, incapaz de gerar uma imagem dramática. Fica abstrato demais. Exato. No entanto, se apenas 500 pessoas morressem, num único evento catastrófico e altamente visual, como o desabamento da Torre Eiffel em plena luz do dia, o pânico seria absoluto. A imaginação da massa seria capturada pela imagem da queda. O volume real de mortes não importa, a imagem visual é a única métrica que a multidão compreende. Perfeito. E como o pensamento por imagens não admite nuances, o comportamento moral da massa também opera sempre nos extremos. A multidão não conhece o meio-termo de jeito nenhum. Ou é tudo ou é nada. Isso. Ela pode ser impiedosa, descendo a níveis de crueldade inimagináveis para um indivíduo isolado, mas também é capaz de feitos de heroísmo e abnegação que desafiam totalmente a lógica da sobrevivência individual. E essa falta de simetria moral é algo que a gente precisa explorar mais a fundo. O autor faz questão de desmistificar a ideia de que toda multidão é inerentemente criminosa. Ele mostra que o problema real é a total ausência de uma bússola direcional. E o livro traz um relato da tomada da Bastilha lá na Revolução Francesa que exemplifica bem o lado sombrio dessa ausência de bússola. É o caso do Delaunay, o diretor da prisão. A história é brutal. Ele é capturado por uma multidão em frenesi. Durante o tumulto, enquanto o empurram de um lado para o outro, ele acidentalmente dá um chute numa das pessoas ao redor. Um acidente no meio do caos. Pois é, mas a multidão instantaneamente decide que o diretor deve morrer por aquilo. E eles decretam que o próprio homem que levou o chute é quem deve ser o executor, cortando a cabeça do diretor. A ironia macabra disso tudo é que esse homem era um cozinheiro desempregado que estava ali apenas como um curioso. Ele nem fazia parte do motim principal. Não, mas ele recebe um sabre da multidão, percebe que a lâmina não corta direito, tira um pequeno canivete do próprio bolso e conclui aquela execução grotesca. O detalhe psicológico que o Le Bon destaca nessa história é de revirar o estômago. O cozinheiro não cometeu esse ato porque era um sádico ou um assassino contumaz. Ele foi sugado pela energia do grupo. Ele foi sugestionado a acreditar genuinamente que estava realizando um grande ato patriótico, um serviço essencial para a nação. Ele sentia que estava fazendo um bem. Ele achava que merecia até ser condecorado com uma medalha. O julgamento moral interno dele foi completamente substituído pelo delírio do grupo. É a dissolução total da culpa através da aprovação coletiva. Mas, olhando para o outro extremo do pêndulo moral, a gente tem o heroísmo inconsciente. O indivíduo isolado, calculando os riscos, raramente sacrificaria a própria vida por um conceito abstrato. O instinto de preservação falaria mais alto. Claro. Ninguém quer morrer à toa. Mas a massa, no entanto, marcha sorrindo para a morte certa. Pense nas cruzadas ou nos exércitos de cidadãos defendendo territórios de mãos vazias em 1793. Multidões esfomeadas e mal armadas se lançando contra canhões. Se conectarmos isso ao quadro geral da história, percebemos que todas as convicções profundas das massas assumem obrigatoriamente uma forma religiosa. Mesmo em questões estritamente políticas, certo? Não precisa ser sobre igreja. Exatamente. A forma religiosa não depende da adoração de uma divindade espiritual. Ela se caracteriza pela adoração de um ser superior, pela submissão cega a dogmas que não podem ser discutidos e por uma intolerância violenta contra qualquer um que pense diferente. Vira um fanatismo. Vira. Napoleão, para os seus exércitos e para a massa francesa, era venerado com a mesma intensidade de um deus. Líderes populistas modernos ou figuras tirânicas operam acionando os mesmos mecanismos psicológicos das antigas religiões. O líder se torna intocável e a oposição passa a ser vista não como um adversário político, mas como um herege que precisa ser eliminado. Tá, mas me diz uma coisa. Se a razão não funciona, se as estatísticas são inúteis e se a multidão age como devotos de uma seita movida a imagens,
Como é possível governar ou direcionar uma força tão formidável e cega? Como as ideias conseguem criar raízes num solo tão instável? O Le Bon argumenta que a chave para acessar a mente das multidões está nas ilusões e nas palavras. Como a lógica é inútil, o líder precisa fornecer palavras que funcionam como feitiços, palavras vagas que o grupo possa preencher com as suas próprias imagens e esperanças. O poder mágico do vocabulário. O autor aponta que termos fundamentais para a sociedade não possuem um significado lógico ou universal quando são jogados para a massa. E ele usa um exemplo claríssimo envolvendo a palavra democracia. É um ótimo exemplo de como as palavras mudam de forma. Sim, segundo a análise dele, para os povos de origem latina, a palavra democracia acionava a imagem de submissão do indivíduo ao Estado. A expectativa era de que o poder central absorvesse as vontades individuais para garantir uma igualdade administrada de cima para baixo. O Estado como grande provedor. Exato. Já para os povos anglo-saxões da mesma época, a exata mesma palavra evocava uma imagem oposta. Significava a inibição extrema do Estado, garantindo o espaço máximo para o desenvolvimento intenso da vontade, da iniciativa e da liberdade do indivíduo. A mesma ferramenta verbal, disparando universos mentais completamente opostos dependendo do terreno onde ela cai. E esse terreno mental não se forma do dia para a noite. O livro explora o que o autor chama de fatores distantes, que são as influências culturais que preparam a mente das multidões para aceitar certas ilusões. E é nesse ponto que a gente se depara com a crítica mais ácida da obra aos sistemas de ensino da época. E lembrando novamente a quem nos escuta que essa é a visão estrutural do autor, baseada fortemente nas ideias do pensador Hippolyte Taine. Sim, bem lembrado. O argumento central dele é uma comparação dura entre dois mundos. O sistema educacional latino, que era bem clássico e focado quase exclusivamente na memorização de manuais teóricos, é descrito no livro como uma verdadeira fábrica de frustrações. Uma fábrica de descontentes. Isso. Jovens passavam anos de suas vidas decorando informações desconectadas da realidade prática, acreditando que aquele diploma ia garantir automaticamente posições de prestígio e segurança providas pelo governo. O resultado prático: uma geração inteira de indivíduos supereducados para a teoria e inaptos para a vida real. E quando não encontravam as posições prometidas, tornavam-se profundamente descontentes. A culpa caía toda no Estado. O Estado virava o grande culpado de todas as mazelas e, ao mesmo tempo, a única fonte de salvação, criando assim o exército perfeito para ser mobilizado por qualquer demagogo prometendo justiça social a canetadas. Uma bomba relógio de expectativas não atendidas. Em nítido contraste, o Taine e o Le Bon exaltam um modelo anglo-saxão que era voltado para a experiência prática. Desde cedo, os jovens eram inseridos no ambiente real de oficinas, campos e comércios. Aprendiam a lidar com a complexidade e a frustração do mundo material na pele, desenvolvendo uma mentalidade de iniciativa própria. Eles dependiam menos de promessas externas. O indivíduo formado por esse sistema não olhava para o Estado como um pai provedor ou como responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Isso o tornava muito menos suscetível às ilusões vendidas pelos líderes das massas. Então, o que tudo isso significa na prática da persuasão? Quando o terreno já está preparado por essa cultura e por essas expectativas, como que o indivíduo que sobe no palanque assume o controle? Como se doma a fera? O controle é exercido através do que o Le Bon define como os 3 procedimentos básicos dos líderes. É a verdadeira fórmula de domínio: afirmação, repetição e contágio. Vamos detalhar essa santíssima trindade? O primeiro passo é a afirmação pura, categórica e totalmente desprovida de qualquer prova ou raciocínio. Quanto menos o líder tentar se justificar logicamente, mais autoridade a afirmação ganha. Sem espaço para debate. Nenhum. O segundo passo é a repetição. O próprio Napoleão costumava dizer que a repetição é a única figura de linguagem que realmente importa.
A afirmação inicial deve ser martelada incessantemente até se infiltrar no inconsciente do grupo, passando a ser aceita como uma verdade inquestionável. E aí entra a terceira fase. Sim, finalmente. O contágio, a ideia deixa de depender do líder e passa a ser transmitida de cérebro em cérebro dentro da multidão, como um vírus silencioso, suprimindo de vez qualquer foco de dúvida racional. Mas a fórmula precisa de um ingrediente secreto para funcionar de verdade, não é? Aquele elemento intangível que o autor chama de prestígio. Porque o líder pode afirmar e repetir o quanto quiser, mas se ele não tiver prestígio, a massa simplesmente não escuta. E o livro define o prestígio como uma espécie de magnetismo que paralisa o nosso espírito crítico e preenche a nossa mente de assombro. O prestígio é o que torna o líder inquestionável. E mais uma vez a figura de Napoleão surge no texto para ilustrar o conceito na sua forma mais pura. No início da sua trajetória, Napoleão era apenas um general de baixa estatura e sem a fama colossal que ele viria a ter. Ele ainda estava construindo o nome dele. Pois é, e ele é designado para comandar o exército na Itália. Os generais que já estavam lotados lá, homens como Augereau e Vandamme, que eram figuras rudes, com cicatrizes de guerra, verdadeiros mercenários imponentes. Eles combinaram entre si que iam humilhar aquele recém-chegado. Eles queriam colocar ele no lugar dele, né? Exato. Mas a cena descrita no livro é bem cinematográfica. Napoleão entra na sala de comando, coloca seu chapéu de almirante e, sem proferir uma única ameaça ou ordem verbal, ele simplesmente lança um olhar ao redor da sala, encarando os veteranos. E os guerreiros endurecidos recuam. O relato histórico afirma que eles sentiram um medo físico, uma submissão imediata e inexplicável. O prestígio puro esmagou qualquer traço de rebelião ou escárnio antes mesmo que uma palavra fosse dita. A autoridade se impôs pelo campo de distorção de realidade que o prestígio cria. E a aplicação desse poder invisível não se restringe a campos de batalha ou motins de rua. O que talvez seja a parte mais desconfortável de toda essa teoria. O livro defende que até as nossas instituições mais solenes operam sob essa mesma dinâmica irracional. Isso levanta uma questão importante sobre o funcionamento da nossa própria sociedade civil. Vejamos o caso dos júris populares, que são, por definição, pequenas multidões restritas. Comportam-se igualzinho a uma massa na rua. Igualzinho. Independentemente do grau de instrução dos componentes do júri, sejam eles todos catedráticos universitários ou trabalhadores sem formação acadêmica, as decisões tomadas costumam seguir exatamente os mesmos padrões emocionais. A razão fica de lado. Eles não operam pela razão fria, são imensamente empáticos com crimes passionais, deixando-se levar por apelos instintivos, e os seus votos são ditados por detalhes pitorescos ou emocionais, quase nunca pela leitura técnica e tediosa das provas. Tem uma anedota maravilhosa no texto sobre um famoso advogado francês chamado Lachaude, que prova exatamente esse ponto. Ah, sim. O caso Lachaude é a síntese da psicologia das multidões aplicada ao direito. Ele estava no meio da defesa de um cliente e notou que o sétimo jurado, um homem de aparência severa, não estava se deixando levar pela retórica apaixonada da defesa. O homem parecia inalcançável. Uma parede de pedra. E em vez de apresentar um argumento lógico novo ou uma prova irrefutável, o Lachaude interrompe seu próprio discurso, ele se vira calmamente para o juiz e diz algo nas linhas de: Excelência, perdoe-me a interrupção, mas o senhor poderia solicitar que fechassem a cortina daquela janela? O sol está batendo diretamente no rosto do senhor sétimo jurado e o está incomodando. Uma cartada de mestre. O jurado, surpreso com o cuidado, cora, sorri e faz um sinal de agradecimento. E como um passe de mágica, Lachaude ganha a simpatia e o voto decisivo daquele homem. A lisonja cirúrgica superou o peso das evidências processuais. O afago no ego derrubou o último reduto de racionalidade. E o livro não poupa nem os parlamentos dessa análise implacável. Grupos de representantes eleitos para legislar com sabedoria são diagnosticados com os mesmos sintomas da massa de rua. Eles simplificam dilemas nacionais dificílimos em fórmulas rasas de aprovação ou rejeição das propostas desse líder. O exemplo de Robespierre durante o terror francês é citado para cimentar isso.
Analisando os discursos de Robespierre a frio, apenas lendo os transcritos, eles eram frequentemente vagos, circulares e cheios de paradoxos ameaçadores. Faltava a eles qualquer rigor lógico que justificasse a aprovação de leis tão radicais. Mas na hora da votação, Na hora, milhares de legisladores votavam exatamente como ele queria, movidos puramente pelo fascínio e pelo terror que o seu prestígio irradiava. O argumento racional tem pouco peso numa Câmara Legislativa se quem o profere não carrega a aura de um líder de rebanho. aproximando-nos do fim da nossa jornada por esses corredores sombrios da mente humana, qual é o grande valor prático que a gente pode extrair dessa obra mais de um século depois da sua publicação? A principal lição parece ser que tentar vencer um debate usando exclusivamente a lógica pura, planilhas e estatísticas, enquanto se fala para um grupo engajado, é travar uma batalha já perdida. É nadar contra a correnteza. Seja no auditório corporativo, numa assembleia de bairro acalorada ou na vasta arena das redes sociais, a racionalidade simplesmente não move o ponteiro da coletividade. Quem governa o comportamento do grupo são as imagens mentais chocantes, a autoridade incontestável de quem fala e, acima de tudo, a força bruta das emoções básicas. Sem dúvida nenhuma. E para deixar algo pulsando na mente de quem nos escuta, eu trago a reflexão quase premonitória que Gustave Le Bon faz no encerramento de seus estudos. Ele afirma que as civilizações sempre foram imaginadas, construídas e sustentadas por uma pequeníssima aristocracia intelectual, indivíduos capazes de pensar de forma isolada e ponderada. Os poucos que fogem do contágio. As multidões, argumenta ele, não constroem absolutamente nada. O papel delas na história é atuar apenas como uma força de dissolução. O autor compara as massas aos micróbios e bactérias que atuam na natureza acelerando a decomposição de um corpo já debilitado. Quando as fundações de uma sociedade estão podres, são as multidões que surgem para implodir o edifício de vez. Nossa, uma metáfora bem visceral. E que deixa no ar a grande provocação do nosso tempo. Le Bon alertava que a civilização moderna já havia demolido as velhas barreiras institucionais, religiosas e monárquicas que antes mantinham essas forças sob controle. Hoje sabemos que a mente coletiva não vive sem deuses e não caminha sem ilusões. Se são apenas as ilusões que governam o destino das nações, qual será a próxima grande ilusão global capaz de agrupar as massas para remodelar ou talvez destruir os alicerces do nosso futuro? A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. É uma pergunta que muda a lente através da qual a gente assiste aos noticiários de hoje em dia. O convite que fica é para que da próxima vez em que houver o envolvimento em qualquer tipo de aglomeração, seja presencial ou virtual, haja uma pausa para observar a dinâmica. Reparar nas palavras vazias que geram imagens fortes, no contágio emocional se espalhando e na lógica silenciosamente saindo pela porta dos fundos. Muito obrigada pela companhia valiosa e por emprestarem seus ouvidos a mais esta discussão. Até o nosso próximo Mergulho Profundo.